Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques desta terça-feira, hoje é 29 de dezembro. Entidades de São Paulo organizam manifesto contra o aumento de ICMS sobre produtos e insumos agropecuários. Em Mato Grosso, IMEA prevê maior oferta de bezerros, exportações aquecidas e arroba valorizada em 2021. Taxa de desemprego no Brasil recua pela primeira vez no ano. Na previsão do tempo, o corredor de umidade leva chuva para o sul e sudeste do país. E mais, o governo estima início do registro de máquinas e equipamentos agrícolas no ID Agro a partir do final de janeiro. Isso e muito mais nessa edição que já está no ar. E pela primeira vez no ano, a taxa de desemprego no Brasil recuou e ficou em 14,3% no trimestre encerrado em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,3% no trimestre de agosto a outubro. O índice mostra o primeiro recuo na taxa em 2020. Apesar da queda, são 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas no país, de acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Já na análise por setores, a ocupação cresceu em 4 dos 10 segmentos analisados pelo IBGE. Houve melhora no emprego na agricultura, alta de 3,8%, indústria com 3%, construção 10,7% e comércio 4,4%. Vamos à análise do Miguel Daúde, que está aqui com a gente nesta terça-feira. Daúde, na sua opinião, esses números aí indicam já uma recuperação da economia brasileira ou ainda é muito cedo para dizer isso? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Ufa, hein, Petri? Pelo menos a gente começa o jornal com uma boa notícia, né? Que é uma possível recuperação do emprego. Eu fico muito feliz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Petri, essa recuperação ela se dá na população dos ocupados. O que quer dizer isso? Você tem as pessoas que estão trabalhando aí na casa de 84, 85 milhões de trabalhadores. Aí, como você começa a olhar esses ocupados, você percebe que há uma minoria, né, muito pequena, evidentemente, de trabalhadores com carteira assinada. Os demais segmentos que teve alta muito forte são trabalhadores da informalidade, mas não deixa de ser positivo que essas pessoas começam a voltar a trabalhar. Aí nós tivemos essa melhora neste indicador. Como é que vai ser daqui para frente? Aí nós temos algumas expectativas, né? Nós temos um contingente de quase 7 milhões de trabalhadores que ainda não foram procurar emprego e provavelmente a hora que vão procurar emprego, eles aparecem nessa estatística negativamente, porque não vai ter, hoje é o último dia do pagamento do auxílio emergencial e também da ajuda que o governo está dando para as empresas para manter os seus empregados. Evidente que tem aí um período que a empresa tem que manter. Então, nós estamos numa fase de transição que vai depender muito, Petri, da retomada da economia. A economia vai ter que crescer a uma velocidade para acomodar o crescimento orgânico, aquelas pessoas que anualmente entram no mercado de trabalho, e também para assumir esse passivo de pessoas que estão desempregadas. Mas não deixa, né, Petri, de ser uma boa notícia esse indicador. Não sei se vai continuar, mas é uma boa notícia. E tudo muito relacionado à questão da vacina, né, da pandemia, porque esse é um fator, como disse o Paulo Guedes, muito importante para ajudar a economia a voltar de uma maneira um pouco mais rápida. Não só a questão da vacina, mas também a questão política, né, Daúde? Petri, aí você me faz ser um pouco do contra, né? Porque o Brasil ainda não tem vacina, né? Nós não sabemos quando que nós vamos ter vacina. Não, sim, independentemente da vacina, a partir do momento que todo mundo tiver vacinado, obviamente, isso vai ajudar a economia. Nisso que eu quis me referir, né? Não tenha dúvida. A hora que nós tivermos, em 2021, nós não vamos conseguir vacinar boa parte da população, porque nós não compramos vacina, nós não temos vacina, né? Aí a vacina que a gente tem
ela está sendo desdenhada, então a gente sabe, né? É por isso que a gente tem que ser otimista, achar que alguma coisa vai acontecer de positivo nesse cenário, porque nós não temos vacina. Agora, você, Petri, a própria Sabrina estavam me perguntando, essa bolsa vai continuar subindo, né? É isso que eu queria te perguntar, né? A gente abriu o jornal falando sobre essa questão do aumento da Bolsa de Valores de São Paulo, aqui chegando próximo ao recorde de 120 mil pontos. É isso que eu queria te perguntar, se esse otimismo aqui do Ibovespa está mais relacionado ao cenário externo ou cenário interno? Não tenha dúvida, é o cenário externo, né? Muita liquidez, né? Muito dinheiro no mercado. Você vê só ontem, quase 2 trilhões e 300 bilhões de dólares foram injetados, né? Vão ser injetados na economia americana. A Inglaterra, ela fez, né? A comunidade inglesa fez o acordo com a Europa. Então, nós tivemos algumas boas notícias, a vacinação em todos os países lá da Europa, alguns outros países começam a ser vacinados. Isso tudo forma um cenário positivo. Aí você olha a quantidade de dinheiro, são quase 30 trilhões de dólares, de dinheiro fumaça, né? Que a gente costuma falar que é dinheiro macho, dinheiro que não dá cria, é dinheiro que está aí em busca de especulação, né? E esse dinheiro, ele acaba ramificando, né, para várias economias, para vários ativos. Agora, e só para explicar direitinho, acho que as pessoas precisam entender o seguinte, a Bolsa de Valores, ela, no fim do dia, é uma conta de zerar. Se alguém ganhou, se a Bolsa subiu muito, porque alguém perdeu muito, né? E isso não dura por muito tempo, porque as pessoas não conseguem ficar perdendo muito por muito tempo. Aí chega uma hora que já dizia, né, os célebres investidores aí do passado, hoje é tudo computador, né, mas lá atrás já dizia o seguinte, olha, quando a Bolsa tiver subido muito e todo mundo estiver comprando, eu imagino o noticiário de hoje, a Bolsa está em 120 mil pontos, tá, e todo mundo, eu vou entrar na Bolsa. Então, quando você está fazendo esse movimento, aqueles grandes fundos de investimentos estão saindo da Bolsa, porque no dia tem que dar conta de zerar. E aí acontece, qualquer fagulha no paiol da economia, pronto, é o suficiente para a coisa desabar. Mas isso não quer dizer que você não deve investir na Bolsa. Compre ações boas e segura a onda, né? Certo. Porque esse vai e vem é muito normal na Bolsa. Mas olha, Petri, fiquei feliz hoje, terça-feira, com a notícia do desemprego. Tá bom, vamos ver se amanhã a gente volta com outra notícia boa. Obrigado, Daúde. Por favor. Até amanhã, então. Obrigado. Até amanhã. Um abraço. Um abraço. Tchau. Sindicatos rurais e cooperativas de vários municípios do estado de São Paulo estão se mobilizando para derrubar o aumento da tarifa de ICMS sobre produtos e insumos agropecuários, que vai ser cobrada no estado a partir do dia 1º. Com o acréscimo da tributação, todos os cálculos estão na ponta do lápis, mas está difícil fechar essa conta. A maior preocupação nossa hoje é de ter que parar mesmo de plantar. A propriedade do Ricardo fica em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Com o início da cobrança do ICMS, a solução encontrada foi plantar nos 2 hectares culturas mais resistentes, que dependam menos de irrigação e defensivos agrícolas, para reduzir os custos de produção. Se a gente opta por uma abóbora paulista, por exemplo, apesar da semente não ser tão barata, mas também não é tão cara, a necessidade de defensivos é bem baixa. Você só tem que tomar cuidado com alguns tipos de insetos e é mais fácil de controlar. Então ela cai bem o custo, o risco é menor. A cobrança será feita no estado de São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2021. A mudança faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo paulista. Com a mudança, os insumos agrícolas isentos passam a ser tarifados em 4,14%. Óleo diesel e etanol sobem de 12% para 13,3%. O consumo de energia elétrica acima de 1.000 kWh mês deixa a isenção e passa a ser taxado em 12%. Para o pequeno produtor, o impacto deve ser ainda maior, porque ele não tem crédito para comprar direto da agroindústria. E ao adquirir da revenda, o produto pode ficar mais caro. A estimativa do Sindicato Rural aqui de Mogi das Cruzes é que, somando os insumos, combustível e energia elétrica, o aumento no custo de produção pode chegar a 27%. Nós temos aí culturas simples,
como o alface, por exemplo, que pode chegar a 10, 12 itens que vão ser, cada um deles, incididos o imposto de 4,14. E esse impacto vai não só para o produtor, para a agroindústria, e vai atingir o consumidor. E o nosso maior problema é que o consumidor, principalmente de baixa renda, aquele que ganha pouco, ele vai ter um impacto maior, que pode chegar até 30% da sua receita. Sindicatos de vários municípios de São Paulo se manifestaram contra a nova tarifa. Os produtores estão organizando um protesto geral para o dia 7 de janeiro. Nós, sindicatos rurais, cooperativas, associações do Estado, nós estamos nos mobilizando para que o governo do Estado ouça a nossa reivindicação e retroceda na sua decisão de cobrança do ICMS na comida que vai na mesa do consumidor. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo também está se mobilizando para derrubar a medida, mas as negociações foram adiadas para a primeira semana de janeiro. Quem está coordenando esse processo todo é o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador. Infelizmente ele está com Covid e essa semana ele se restabelecerá. Então ficará marcada a reunião agora para a primeira semana de janeiro. Do insumo. O insumo já recai no dia 1º de janeiro. Como nós vamos recolher no final do mês, nós temos um compromisso aí de que na primeira semana possamos estar mexendo também para que pudesse abaixar os insumos. Ainda esperançoso que o governo irá honrar aquilo que nós já estamos conversando há mais de um mês nas negociações, e eu estou vendo o interesse deles efetivo de realmente retroagir as alíquotas. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo acabou de informar nossa produção que conseguiu uma audiência amanhã com o governo do estado para tratar do aumento do ICMS sobre produtos e insumos agrícolas. Bom, e depois de ver a arroba do boi gordo bater recordes em 2020, o que o pecuarista de Mato Grosso deve esperar para 2021? É o que nós vamos saber agora com o jornalista Luiz Patroni, que conversou com o pessoal do IMEA sobre as projeções para a atividade no próximo ano. Boa tarde, Patroni. A gente mostrou aí que há uma expectativa de preços aquecidos nos próximos meses, né? Ao mesmo tempo, a gente tem falado muito sobre a questão da troca, não só dos preços dos insumos, mas a reposição também. Explica um pouco qual é o cenário que o pecuarista está vislumbrando aí de Mato Grosso para 2021. Boa tarde. Oi, Petri, boa tarde para você, boa tarde a todos. São muitas variáveis, né, que precisam ser observadas justamente para que o produtor possa fazer o seu planejamento, possa fechar as suas contas, né, e conseguir, claro, aquele lucro esperado na atividade. Como você mencionou, o custo de produção deve ainda ser um dos grandes pontos de atenção dos pecuaristas, especialmente, claro, aqueles que fazem confinamento, né, confinam os animais, devem ficar atentos a isso. Inclusive aqui em Mato Grosso, o estado que mais produz grãos no país, ainda assim, os custos devem ser e permanecer elevados para 2021. Porém, há uma expectativa de que sim, os preços da pecuária, na avaliação do IMEA, né, se sustentem, aí se mantenham em patamares elevados, apesar de uma maior disponibilidade esperada, uma maior oferta de bezerros diante da conjuntura que já vem sendo desenhada, né, uma retenção maior de matrizes agora em 2020, consequentemente uma oferta um pouco maior de bezerros em 2021. Ainda assim, na avaliação do IMEA, essa maior oferta não deve ser suficiente para derrubar os preços da pecuária no ano que vem. Quem conversou com a gente sobre isso e trouxe essas informações foi a analista de pecuária do IMEA. A gente preparou uma reportagem com esses números. Vamos ver agora. Um ano com saldo positivo, apesar dos elevados custos de produção e dos impactos causados pela pandemia, especialmente durante o primeiro semestre. Assim foi 2020 para o pecuarista mato-grossense, que diante dos preços recordes dos grãos, diminuiu em quase 14% a quantidade de bovinos confinados. O número acumulado de abates entre janeiro e novembro também foi menor, recuou 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, reflexo da baixa oferta de animais que, aliada à forte demanda internacional, sustentou o valor da arroba. As exportações, aliás, foram o grande destaque do setor em 2020. Os embarques até novembro chegaram a 452.660 toneladas,
avanço de 19%. Esse ano a gente viu realmente que as exportações foram um grande player, né, importante para a sustentação aqui do mercado das cotações. E esse ano a gente viu que da produção a gente exportou 34%. Se a gente for observar, no ano passado a gente chegava a exportar 28%. Então realmente a gente exportou bem mais e foi muito importante, né, num cenário de baixa oferta, diante da pandemia, com o cenário da população com a renda bem fragilizada, né, como as exportações foram importantes. O grande responsável por isso foi a China, né, que aumentou 99% no volume importado por eles aqui da carne mato-grossense, representando 56% do nosso share, né, do destino da carne. De acordo com o IMEA, os embarques externos aquecidos fizeram com que o preço da arroba do boi gordo batesse recordes em Mato Grosso, atingindo R$ 262,65 em novembro, alta de 51% em relação ao igual mês do ano passado. Com o mercado valorizado e a oferta restrita, a retenção de matrizes com foco na cria ganhou força, o que deve refletir na disponibilidade de bezerros em 2021, mas não o suficiente para impactar as cotações, já que a demanda internacional pela proteína deve permanecer em alta. Apesar da gente observar já um início da retenção de fêmeas, né, esse ano a gente já observa até novembro uma retenção de 17% das fêmeas, espera-se que o ano que vem venha uma maior oferta de bezerros. No entanto, ainda não seja significativa para aumentar a oferta a ponto de pressionar as cotações no ano que vem, né, da arroba do boi gordo. E do outro lado, a gente também tem as boas perspectivas das exportações, principalmente da China, né? A gente tem um ponto de atenção que a gente sabe que a China já está recuperando o seu plantel, então ela poderia, né, diminuir um pouco da demanda, mas ainda assim, para 2021, ou seja, para curtíssimo prazo, a gente não enxerga que ela vai recuar nesse sentido. Quanto aos custos, o Instituto estima que eles sigam em patamares elevados em 2021, exigindo atenção e planejamento, especialmente dos confinadores. O produtor ele tem que estar atento, principalmente porque a gente já vê aí uma safra também, né, já comercializada bem adiantada. Então aquele produtor que não se preparar, não garantir, né, seus insumos, pode de novo ver uma dificuldade nos custos. E isso com certeza pode prejudicar, né, a sua estratégia para confinamento no ano que vem. De olho no futuro, a analista do IMEA também chama atenção para 2022, quando a atividade deve viver um provável início de virada de ciclo. E uma virada de ciclo para movimentos baixistas, porque a gente observa que uma hora vai vir essa oferta de bezerro, né? E ainda mais aqueles aptos para recria. Então, realmente, se a gente pensar para 2022 uma maior oferta de bezerros para recria, provavelmente pode começar a pressionar as cotações. É isso, né, Petrin? As informações estão aí, né? Os produtores evidentemente estão atentos a todas essas variáveis do mercado, projetando não apenas 2021, mas como a gente viu aí a Mariane do IMEA comentando, já pensando em 2022, né? Afinal de contas, a atividade vive um ciclo, né? Vive uma sequência e é preciso sempre estar olhando não só para o futuro próximo, mas também futuro um pouco mais adiante. César Castro, do Itaú BBA, nós entrevistamos ele ontem aqui, Patrone. Ele disse que 2021 vai ser um ano desafiador para o pecuarista, né? Principalmente por essa questão da relação de troca. No caso dos bezerros, é a menor relação de troca, né? Mais preocupante, 1,7. Ele deu até esse número. Então, o produtor realmente tem que ficar muito atento. Obrigado pela sua participação. Até amanhã, Patrone. Um abraço. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.